um pouquinho sobre um tema muito intrigante, que é o tema sobre a origem da vida. Logicamente, eu vou dar um enfoque muito mais químico, bioquímico para minha palestra, né? Então, eu vou fazer uma apresentação tentando mostrar os principais hipóteses que existem hoje, que tentam explicar a origem da vida, né? São hipóteses naturalistas. E vou focar naquela que é mais aceita pela comunidade científica, que é o mundo do RNA, tá bom? Então, vamos lá. Bom, as principais hipóteses sobre a origem da vida são essas daqui, ó, são a panspermia, a sopa primordial, fontes hidrotermais, cristais de argila e a predestinação bioquímica. São hipóteses que são mais aceitas, existem até muitas outras além dessas, que têm muito menos força e credibilidade, né, dentro da academia, entre os cientistas, pesquisadores, né, na área. Essas daqui são as mais aceitas, mas o mundo do RNA é o que talvez o que tem maior aceitação pela comunidade científica, e isso que eu vou acabar dando prioridade no dia de hoje, tá? Mas falando um pouquinho sobre o que seria a panspermia, né? A panspermia é a ideia de que moléculas orgânicas que dão a origem à vida poderiam ter sido surgidas em outros planetas, em outros mundos, onde lá existiria vida. E aí, através de cometas, né, fragmentos, partículas desses mundos que viajariam, né, pelo universo, poderiam chegar no nosso planeta e aqui encontraria condições ideais para, a partir dessas moléculas bases, você conseguir produzir o primeiro organismo vivo. Só que isso é uma coisa bem... eu gosto de brincar que isso é colocar a culpa na outra coisa, né? Porque você tem que pressupor que existe vida em outro planeta, que é uma coisa que ainda a gente, nenhum cientista, né, nem a NASA, ninguém conseguiu comprovar que existe de fato vida em outro planeta. Então você tem que pressupor que existe vida em outro lugar e que essas moléculas, que são orgânicas, porque todas as moléculas que fazem parte, né, do nosso organismo vivo, que fazem a vida acontecer na célula, são moléculas de origem orgânica, né, a química do carbono. E a gente sabe que essas moléculas orgânicas, elas são extremamente sensíveis, por exemplo, à temperatura. E aqui até coloquei uma foto, né, de um meteoro entrando, né, na atmosfera do nosso planeta, e ele está incandescente. Isso acontece normalmente porque existe oxigênio na nossa atmosfera. E esse meteoro, ele está viajando a uma velocidade muito alta, então ele está extremamente aquecido, por isso que ele pega fogo, né? E aí eu pergunto para vocês, qual a chance dessas moléculas orgânicas resistirem, de fato, a essa condição tão extrema, né, de combustão? Existem alguns meteoros que foram encontrados, e aí dentro, meteoros grandes, aí lá dentro, no núcleo desse meteoro, existem algumas moléculas orgânicas, mas são moléculas, até hoje, muito simples que foram encontradas. E aí, outra coisa, tá bom, mesmo que um açúcar, um aminoácido, né, estava presente dentro desse meteoro, como é que isso ia virar uma célula, gente? Não existe explicação para isso, não é algo tão simples assim. Então, se existe alguém, né, que defende isso, eu acho que precisa pelo menos refletir um pouco mais sobre isso, sabe? A sopa primordial é a hipótese que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Que é a ideia de que existiam poços ou até um oceano, né? Um mar primordial na Terra, né? Então existia água, tinha que ter água. E dentro desse poço, desse mar, além da água, teriam várias moléculas, né? Então teria as moléculas mais simples, as menores, né, à base de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, que são os átomos que constituem as principais moléculas orgânicas, né, da vida. E essas moléculas simples, elas encontrariam condições químicas para formarem as moléculas bases da vida, que são os aminoácidos,
que são os aminoácidos, eles dão origem às proteínas, os ácidos graxos, que dão origem aos lipídios, aos açúcares, que dão a origem àqueles açúcares maiores, né, aqueles polímeros grandes de açúcar, e os nucleotídeos, que dariam a origem ao RNA e o DNA também. E é isso que eu vou discutir bastante com vocês hoje, tá? A outra hipótese seria fontes hidrotermais, que no fundo dos oceanos, né, existem essas estruturas, né, onde existe a saída de uma grande quantidade, né, do centro do magma, né, existe essa pressão e essas falhas geológicas no fundo do mar, e essa matéria, ela consegue passar e entrar em contato com a água no fundo do mar, e as substâncias que estão saindo nessas fontes hidrotermais, elas são ricas em carbono e muitas matérias inorgânicas também, né, e elas são quentes, porque elas vêm do centro da Terra, que é aquecido, né, e a gente sabe que para muitas reações químicas acontecerem, você precisa desse calor, né, para você favorecer a reação química, para que a reação química aconteça de uma maneira mais rápida, né. E então existem também defensores, né, dessa ideia de que ao invés de talvez ter a sopa primordial, a ideia seria que a vida poderia ter surgido próxima a essas fontes hidrotermais, né, que teriam outras condições físicas, químicas e biológicas para isso acontecer. Outra menos conhecida, a hipótese é de cristais de argila, né, a argila ela é uma mistura muito grande de compostos orgânicos e inorgânicos, né, basicamente ela é inorgânica, então ela é feita de vários metais, e essa ideia de cristais de argila, né, como fonte de originar as primeiras RNA, proteína, surgiu já faz mais ou menos uns 35 anos atrás, e a ideia é que descobriram que na superfície dessas estruturas inorgânicas, desses cristais que existem dentro, né, da argila, é muito comum você encontrar moléculas orgânicas sobre essa superfície dos cristais inorgânicos. E essas moléculas orgânicas na superfície, a própria esses cristais inorgânicos, eles meio que eles atuam como se fossem catalisadores, né, então eles proporcionam condições físico-químicas ideais para que essas moléculas orgânicas mais simples, que estão próximas à superfície, elas se encaixem, né, de maneira adequada, né, nessas estruturas dos cristais, e ali favorece a reação química delas acontecerem, né, então seria uma ideia de você tentar formar as biomoléculas da vida, né. Só que logicamente isso ainda é muito ainda rudimentar essa hipótese, porque existem pouquíssimas evidências de condições no laboratório de você pegar uma argila e conseguir fazer pedaços pequenos de RNA, DNA, ou até mesmo de peptídeos, né, de aminoácidos. Então, é uma teoria que, ao meu ponto de vista, ela é mais limitada, né? Mas por conta dessa facilidade dela induzir algumas reações químicas nas moléculas orgânicas que estão dissolvidas, ela está sendo um pouco mais aceita e ela existe publicação, né? Existem laboratórios ao redor do mundo, né, de cientistas que defendem essa ideia e estão tentando provar de alguma maneira essas hipóteses, né? E a predestinação bioquímica é a ideia de que os elementos químicos, né, eles têm propriedades físicas e químicas próprias, e essas propriedades favorecem a formação de algumas moléculas. Então, propriedades de atração, né, físico-química entre eles, e isso formaria as primeiras moléculas, e essas moléculas mais simples, elas têm essa predestinação, então ela tem essa tendência agora a se ligar a outras moléculas, então a ideia, por exemplo, de que quando o aminoácido é formado, ele tem uma afinidade química por outros aminoácidos. Então, um aminoácido reagindo com outro aminoácido, com outro em sequência, a gente vai construindo o quê? As proteínas. Mas
Isso ainda é muito pouco, né, porque isso não explica nem de perto como que você conseguiria fazer simplesmente por essa atração, essa predestinação que existe física e química das moléculas se arranjarem, formarem moléculas maiores, e quem disse que essas moléculas maiores vão conseguir fazer o papel delas como moléculas que vão conseguir dar origem a moléculas ainda maiores, como proteínas, como o DNA, o RNA, que é, né, o DNA, que a gente sabe que é uma molécula que tem quase 2 metros de comprimento, né, então a predestinação química, ela não chega a esse detalhamento, né, de conseguir explicar, e até mesmo essa tendência de como as moléculas, elas vão se rearranjando, a gente que é química, a gente sabe que muitas vezes a tendência que um aminoácido tem de reagir com outro aminoácido, não necessariamente vai ser fazendo aquela ligação peptídica tradicional de um aminoácido com outro. Se não existe nada governando, a gente sabe que se você colocar uma mistura de aminoácidos ali, eles não vão formar proteínas, né? Eles não têm, de fato, essa predestinação bioquímica como essa teoria defende, né? Você precisa colocar muitas condições específicas, físicas, químicas, de temperatura, pressão, ordem de adição, né? Nós que somos químicos, a gente faz todo um planejamento para conseguir fazer a produção de uma molécula, né? A gente tem que colocar condições muito específicas, muito precisas, para conseguir fazer de fato acontecer, sintetizar, produzir aquela molécula que se deseja. E é claro que quanto maior a molécula, mais complexa é a molécula, mais difícil é de produzir. Então, no laboratório, a gente tem condições muito específicas. Mas será que, de fato, numa sopa primordial, numa fonte hidrotermal, né, em moléculas que estão vindo no meteoro, será que, de fato, existem condições específicas tais que essas moléculas mais simples conseguem se montar a formar moléculas maiores, como proteínas inteiras, como RNAs inteiros? Então, é isso que a gente vai pensar um pouquinho mais hoje, tá bom? Então, por que o RNA, né, por que o mundo do RNA é a hipótese mais aceita? Porque o RNA é uma molécula bem coringa. Ela é capaz de armazenar, transmitir e duplicar a informação genética. Eu vou mostrar um videozinho daqui a pouco que vai mostrar para vocês, para relembrar, né, daquilo que a gente aprende na escola, da função do RNA, tá? Então, ele tem essa função, né, dentro do organismo de conseguir armazenar dentro da sua sequência de aminoácidos toda a informação genética. É possível transmitir através do RNA mensageiro, né, então o gene que traz a informação dentro do DNA, né, da produção de uma proteína, isso é transcrito num pedacinho, né, de RNA, que é o chamado de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele é codificado, então ele através dos ribossomos, é possível você fazer as proteínas, né, que são as moléculas primordiais para que a vida, de fato, aconteça, né, dentro das nossas células, né. E é interessante também... Só um momento. Então, vamos passar o videozinho e depois eu volto para o slide. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo.
O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Muito bem. Então, esse videozinho eu quis passar porque eu achei ele bem didático, né, e ele resume a ideia principal, né, de como que acontece a formação das proteínas a partir do DNA e como que o RNA ele está interagindo nesse processo, né. Vocês podem perceber que o RNA, ele é a cópia, né, o RNA mensageiro é um pedacinho da cópia do DNA, referente ao gene, né, do DNA que vai produzir uma proteína. Então, o RNA já está presente dessa maneira. Depois ele sai do núcleo, né, vai para o citoplasma, que é o lado de fora da célula, lado de fora do núcleo, mas ainda dentro da célula, e lá eles encontrados os ribossomos. Os ribossomos são estruturas moleculares gigantescas, ele é muito grande, e ele é feito de proteína, mas não só de proteína, ele também é feito de RNA. Então, o RNA também participa desse momento, né, de fazer a tradução da informação do RNA mensageiro para a produção da cadeia polipeptídica, né, da proteína. E o interessante também é que o tRNA, né, que é o RNA transportador, ele que também faz a ponte, né, do RNA mensageiro para produzir aquela cadeia, né, de peptídeos, de aminoácidos que está sendo formada, né. Então, o RNA está totalmente presente de maneira ativa, né, nesse que a gente chama de dogma central da biologia, né, que é passar a informação do DNA para a proteína. E também foi descoberto recentemente que o RNA ele catalisa reações químicas. Recentemente não, né, isso foi descoberto em 86, então já faz aí 35 anos, mais ou menos, né, que o primeiro RNA que descobriu que tem essa reação de catalisar reações químicas, e aí foi aí que deu a ideia, que deu como se descobriu essa característica de que ele pode acelerar reações. O que é um catalisador, né? Ele consegue acelerar reações químicas, né? Então, se o RNA está presente no dogma central da biologia, ele consegue armazenar, transmitir, duplicar a informação genética, e ele também consegue acelerar reações químicas específicas. O Walter Gilbert foi o precursor, ganhou o prêmio Nobel, né, na época, foi o precursor da teoria do mundo do RNA e propôs a ideia de que de que a vida, né, poderia ter surgido a partir do RNA. O RNA teria sido a molécula
principal que teria dado origem à primeira célula, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, as ribozimas, né, são esses RNA catalíticos que se descobriu, né, esse é um nome dado. Então, assim, o RNA, ele tem, quimicamente, ele pode se dobrar, né, como tem um exemplo aqui na figura, ele pode se dobrar em várias regiões específicas, e aí, existe uma região única, que é onde a gente fala que o substrato, né, pode se encaixar perfeitamente nessa região da ribosima. Esse substrato é uma molécula pequena, orgânica, e aí ela se liga nesse sítio específico do RNA, da ribosima, e lá ele sofre uma reação química, tá? Mas o que se sabe sobre as ribosimas, né? Então, elas são feitas de RNA, que tem vários tamanhos diversos, que já se conseguiu se produzir em laboratório, e se descobrir na natureza também dentro das células, tá? E elas têm essas estruturas, essas cavidades, que são sítios ativos, que fazem as reações químicas, né? As principais reações que se descobriram até hoje são reações de autocatálise, então são reações com o próprio RNA, tá? Então ele consegue acelerar e fazer reações específicas entre RNAs, tá? Ele também consegue fazer a autorreplicação, né? E isso ganhou muita força para a hipótese do mundo do RNA, porque se ele consegue se autorreplicar, ou seja, fazer uma cópia dele mesmo, isso já é um potencial muito grande para você começar, né? Se você consegue fazer um RNA, e esse RNA ele é capaz de se replicar, né? Fazer cópias de si mesmo, isso é um quesito fundamental para você conseguir fazer uma primeira célula a partir disso, né? Então, quando se descobriu esse potencial de autorreplicação, a hipótese ganhou muita força. Outras reações que acontecem bastante dessas ribosimas são ligações fosfodiester entre fitas de RNA e peptídicas entre aminoácidos, que é outra condição também importante para que o RNA tenha o potencial de fazer todas as biomoléculas essenciais para formar a vida, tá? Então, como que essa hipótese do mundo RNA funciona? Então, o RNA primordial ele se formaria. Então, os nucleotídeos, que são as moléculas, são os bloquinhos de construção do RNA, né? O RNA ele é uma fita comprida de vários nucleotídeos, certo? Então, primeira coisa, esses nucleotídeos, eles precisariam ser capazes de se ligarem entre si, uns com os outros, formando uma pequena fita, uma pequena, mas não tão pequena fita, tem que ter pelo menos, eles falam em torno de 150 nucleotídeos, para que, quando você tem esse tamanho de 150 mais ou menos, as ribosimas, né, elas começam a ter função e conseguem começar a ter a catálise. Pedaços muito pequenos não conseguem fazer essa função de catálise, tá? Então, depois que esses nucleotídeos, então, fizeram esses pedacinhos, né, de fita de RNA, a segunda coisa é que alguma dessas sequências aleatórias que se formaram, elas precisam ter uma função. Elas precisam, por exemplo, ter uma função catalítica, como uma ribosima. E, por exemplo, catalisar a sua autorreplicação. Então, não é qualquer sequência de nucleotídeos que vai ter essa função química de conseguir se autorreplicar. São sequências muito específicas que conseguem ter essa propriedade de autorreplicação. Isso é muito importante, tem que ficar claro, tá? Aí, depois dessas fitas se replicarem, né? Não pode ser só um tipo, tem que ter vários tipos de fitas diferentes, todas elas funcionais. O terceiro passo é que essas fitas, elas teriam que ser catalisar a síntese de proteínas. Então, é outro desafio. Então, ela teria que ser capaz de se interagir com aminoácidos e vários aminoácidos juntos teriam que dar origem à proteína. E a gente sabe que isso é uma coisa não é uma coisa trivial, certo? Mas ele teria que ser capaz de fazer isso, fazer proteínas, e as proteínas, lembrando que elas não são simplesmente uma corrente, né, um polímero linear. Ela tem que ser totalmente novelada, né, dobrada, de uma maneira única e exclusiva, para que ela tenha a função dela dentro da célula.
O quarto passo é que esse RNA ele teria que codificar a síntese de DNA também. Então, de alguma maneira, ele teria que conseguir se organizar numa fita única, dupla, comprida, com toda a informação que está sendo produzida. Isso também é outra coisa que não é simples, certo? E por último, uma membrana celular, né, uma bicamada lipídica teria que ser formada ao redor de todos esses componentes dessas primeiras biomoléculas, as primeiros RNAs, DNAs e proteínas primordiais, elas precisariam estar envoltas por uma camada lipídica, tá? Então essa é a ideia principal da hipótese do mundo do RNA. Já mostrei o videozinho para vocês. Então, o que seria, como que a hipótese do mundo RNA começa, né? Ela tem que começar pela sopa primordial, ou pela fonte hidrotermal. Eu coloquei a sopa primordial aqui porque é a maneira como a maioria das pessoas entende de uma maneira mais didática, né? Então, lá tinha fosfato, hidrogênio, amônia, gás carbônico, água, cianoacetileno, ureia, formamida, oxazolina, imidazol, enfim, muitas moléculas simples, pequenas, teriam que existir, né, nessa sopa primordial. Ninguém, nem vamos discutir a origem dessas próprias moléculas, porque seria outra palestra só para discutir a origem dessas, tá? Mas eles partem que existiam essas moléculas mais simples e que nessa sopa primordial, né, que elas provavelmente seria aquecida, teria uma determinada temperatura, ela também teria essa exposição à radiação ultravioleta, que poderia favorecer a reação entre essas moléculas mais simples, formando, por exemplo, aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos graxos, que são os bloquinhos iniciais para formar as nossas grandes biomoléculas que dão origem à vida, certo? Então, essa hipótese do mundo do RNA, ela tem essa primícia de partir de que existiam essas moléculas mais simples e elas encontrariam condições para se formarem essas moléculas básicas para formar as biomoléculas maiores da vida. Existem, gente, na literatura, centenas, né, eu acredito que chega a milhares de artigos, né, ao longo desses, talvez, 60 anos aí de pesquisa mais intensa, né, dentro da área da bioquímica, química e bioquímica, onde eles tentam propor essas moléculas simples e como que elas podem dar origem, por exemplo, a todos os aminoácidos, a origem aos açúcares, né, do RNA, do DNA também, da ribose, da dexorribose também. Então, existem vários mecanismos químicos, né, que são propostos para a síntese dessas moléculas mais simples. Mas, de novo, gente, um químico, quando ele vai fazer a reação, o químico, né, um ser humano, é um ser inteligente, né, a gente tem a capacidade de organizar todas as etapas de uma reação química para formar o alvo que é produzir determinada molécula. Então, o químico, ele coloca condições muito específicas para que isso aconteça. E muitas vezes, se você coloca todos os reagentes no início, provavelmente eles não vão formar o que você quer, né? Então, existem etapas, numa determinada etapa, aí você acrescenta um outro reagente, aí você ajusta a temperatura, aí você muda o pH, então precisa, agora nessa etapa, ficar um pouco mais ácido, nessa etapa agora precisa ficar mais básico, para a reação acontecer, para formar o produto que se deseja. E na sopa primordial, isso existia? Existia ambiente para você ter coisas tão específicas para que essas moléculas acontecessem? Então, essa é uma outra reflexão que precisa ser feita, que muitas vezes não é levado em consideração, ou as pessoas nem param para pensar em relação a isso, sabe? É fundamental pensar que na sopa primordial não tinha um ser inteligente ali orquestrando as reações químicas, fazendo ela dar certo. Ela era totalmente aleatória e desgovernada. É isso que o naturalismo defende,
né? Então, isso já é uma coisa muito difícil. Só que sabe o que é muito engraçado? Quando um químico ele propõe uma reação química para produzir um aminoácido a partir dessas moléculas mais simples que estão expostas aqui, ele fala: "Ah, encontramos uma evidência de como que o aminoácido, eh eh, o aminoácido X foi produzido", né. Então eles acham que o fato deles terem descoberto uma maneira de fazer a reação, que isso provavelmente está indicando o que aconteceu nos primórdios, dentro da sopa primordial. Será mesmo? Entende? Aí outro químico, com outras condições completamente diferentes, faz a mesma molécula com uma outra rota completamente diferente e fala que a rota dele é melhor e que provavelmente a rota dele, química, a maneira como ele fez a molécula, estava presente na sopa primordial. Então também isso é muita, na minha opinião, é muita arrogância da parte deles, né, tentarem afirmar uma coisa dessas. Não tem como você tentar, afirmar que aconteceu de uma maneira ou de outra, certo? Porque ninguém estava lá para ver. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo sobre a formação dos nucleotídeos, tá? Vamos pensar um pouquinho agora na química. Aqui do lado direito, né, a gente tem essa estrutura dos nucleotídeos, né? O nucleotídeo ele é formado por 3 partes diferentes. O fosfato, uma ribose, que é um açúcar, com 5 carbonos, é uma pentose, e a base nitrogenada, que é a adenina, citosina, guanidina, timina, ou uracila, né? No caso do RNA, a uracila. Então, lá na sopa primordial, precisaria ter condições para formar essa estrutura do nucleotídeo. Lembrando que existem 4 nucleotídeos diferentes, porque existem 4 bases nitrogenadas diferentes, tá? Como que poderia acontecer? Primeira coisa, a hipótese é que uma das hipóteses é que acontecia uma reação direta entre essas 3 classes de compostos. Então, já tinha o fosfato, já tinha a ribose, já tinha a base nitrogenada, e essas 3 partes, elas conseguem fazer uma reação química para se juntarem, formarem esse nucleotídeo único, tá? Então, para isso, tinha que ter fosfato, sais de fosfato na sopa primordial, e existem vários mecanismos, como eu falei para vocês, mencionei, vários laboratórios já conseguiram mostrar a síntese dessas bases nitrogenadas a partir de precursores mais simples, tá? Isso é possível fazer. Só que não existe de uma maneira fazer a ligação do fosfato com a ribose com a base nitrogenada, isso é pouco mostrado. Foram pouquíssimos químicos, cientistas que conseguiram mostrar a reação de uma maneira rápida, fácil de produzir esse nucleotídeo a partir dessas 3 estruturas diferentes. Existem a segunda maneira de tentar fazer esse nucleotídeo seria fazer essa molécula como um todo, sem partir das 3 partes isoladas, tentando juntar, mas fazendo a partir de precursores simples, conseguir fazer como um todo já essa molécula inteira do nucleotídeo, tá? Existem químicos que já conseguiram fazer isso, tá? Só que eu queria comentar umas coisas que está aqui em vermelho. A ribose, ela é difícil de se formar seletivamente. Já vou mostrar por quê. E a ligação entre as bases nitrogenadas e a ribose, ela é muito ineficiente. Ela não é favorável. A reação química, para isso acontecer, ela não é favorável. Você precisa colocar condições muito específicas para forçar para essa reação acontecer, tá? Ela é ineficiente no caso das purinas, que é a A e a G, e nas pirimidinas isso não ocorre. Você não existem condições ideais para isso acontecer no laboratório, tá? Olha só a ribose, gente, que interessante. A ribose, ela é uma pentose, então ela é um açúcar com 5 carbonos. Reparem que, dentre as pentoses possíveis, existem 8 tipos de pentoses, que estão aqui no canto esquerdo em cima. Tem a ribose, arabinose, xilose e lixose. E qual que é o açúcar dessas 8 que a natureza escolheu para fazer parte do RNA? A ribose. Então,
Imagina que na sopa primordial, as moléculas mais simples tinham que formar pentoses. Então, ia formar essas 8 pentoses, e só uma pentose, que é a ribose, que seria utilizada para fazer os nucleotídeos. Então, já começa uma primeira complicação aí. Como que os primeiros nucleotídeos sabiam que tinham que pegar a ribose e não a arabinose para fazer a reação química, para produzir os nucleotídeos, entende? E percebam que se vocês olharem a estrutura química dessas pentoses, é muito, muito parecida. A única coisa que muda é a posição da hidroxila OH em relação à cadeia principal. Como são 3 hidroxilas, ora elas estão para frente, ora para trás, né? Então todas as combinações possíveis são essas 8. E para formar os nucleotídeos, tinha que ser só a ribose, não podia ser as outras pentoses. E para piorar, a própria ribose, aqui embaixo, do lado direito, você vê que ela existe, ela se distribui em 5 estruturas naturais em solução aquosa. Então, em água, ela pode ficar aberta, que é essa parte aqui do meio, que ela está totalmente linear e aberta, e ela pode se fechar. Ela pode se fechar, formando essa, do lado esquerdo, como se fosse uma cadeirinha, do lado direito, né, como se fosse uma molécula cíclica com 6, né? E qual que é, gente, a fórmula que é usada para o RNA? É a beta-D-ribofuranose, que somente 18% da D-ribose fica nessa forma. Então, não é a forma mais provável. A forma mais provável é a beta-D-ribopiranose, aqui do lado esquerdo embaixo. Essa é a forma mais abundante na água, mas não é essa forma que está presente para formar os nucleotídeos. É a outra. Então, isso diminui ainda mais a probabilidade dos nucleotídeos que estão sendo feitos estarem com a ribose na estrutura certa. Tá vendo como é complicado? Se você for pensar minuciosamente em cada estrutura, a gente está falando da formação de um aminoácido, olha as complicações que existem, químicas, para se formar um nucleotídeo, tá? Tá bom. Então, vamos supor que na sopa primordial tinha essas condições químicas para se formar esses nucleotídeos, né, adenina, citosina, guanidina e uracila, elas conseguiram se formar de alguma maneira. Qual seria a segunda condição, então? Agora, esses nucleotídeos que estão lá presentes, eles precisam estar numa concentração gigantesca, precisam ter... Por que precisa estar numa concentração gigantesca? Porque agora elas precisam formar o polímero. Elas precisam se ligar um nucleotídeo no outro, em sequência, para formar o primeiro, o quê? O primeiro polímero de RNA, o primeiro RNA primitivo. E aí, lembrando, gente, que se existem nucleotídeos que são feitos de outras riboses, de outras moléculas que não é exatamente o nucleotídeo que a gente conhece, provavelmente eles iriam tentar formar esses polímeros também. Eles iriam atrapalhar na formação disso. E o que é mais interessante é que nunca foi demonstrado em nenhum laboratório, por nenhum cientista, a partir de nucleotídeos, você conseguir formar de uma maneira aleatória e simples, tentando mimetizar as condições da sopa primordial, a formação de polímeros de RNA. Não existe até hoje nenhum tipo de evidência química, tá? Outra coisa que é importante é que essa sequência de nucleotídeos, ela tinha que ser tal, específica, ela tem que ser duradoura, então ela precisa crescer, se manter por um certo tempo, tá? Porque ela precisa ser capaz o quê? De se duplicar, ou ter a ação dela, por exemplo, de catalisar a duplicação dela mesmo, ou de alguma outra sequência de nucleotídeos. Então, é uma complicação atrás da outra, não é uma coisa simples, tá? E uma coisa que eu quero que vocês pensem é quantas sequências diferentes de fitas de RNA podem ser obtidas variando-se os 4 tipos de nucleotídeos, pensando numa sequência de 150 nucleotídeos. Eu fiz a continha aqui, é da ordem
de 4 elevado a 150. Para quem não consegue pensar nisso, eu passei para a base de 10, isso é 2 vezes 10 elevado a 90 possibilidades diferentes. Gente, é muita molécula diferente. São sequências muito diferentes. E a gente sabe que são sequências muito específicas, só algumas sequências, que conseguem ter a função de uma ribosima. No laboratório, existem laboratórios que a pesquisa se visa só fazer síntese de ribosimas, né, de sequências de aminoácidos, usando equipamentos, usando bactérias. Não é simples você fazer essas sequências, né, de nucleotídeos. E são sequências muito específicas, só algumas que, de fato, vão ter ação biológica, química, né, de produzir outras fitas, de se replicar, de fazer reação com aminoácidos. São pouquíssimas sequências que se descobriu até hoje que tem alguma função catalítica. E aí, de novo, lá na sopa primordial, se formaram várias fitas, deve ter formado muita fita com nenhuma função química, com nenhuma função catalítica. Não era uma ribosima, entende? Diminuindo ainda mais a probabilidade de ter formado uma molécula que vá posteriormente dar origem à primeira célula, tá? Então, o fato, gente, é esse, que até hoje os cientistas, eles usam bactérias para conseguir produzir fitas de RNA e DNA no laboratório. Porque a bactéria é o quê? É um ser vivo. Dentro dessa bactéria existe já toda a maquinaria pronta, com as proteínas, tudo, para você conseguir fazer fitas de RNA e DNA. Quimicamente, só partindo dos nucleotídeos, eu falei, não tem como produzir essas sequências, não sequências tão grandes como 150 pares de base, tá? E aí, dando sequência, então faz de conta que foi possível fazer ainda uma sequência de 150 nucleotídeos, pelo menos, e numa sequência que ele acertou na Mega Sena, e essa sequência, por exemplo, ela pode ser capaz de se ligar a um aminoácido presente também ali na sopa primordial. Então, a gente, também naquela sopa primordial, a partir das moléculas mais simples, precisava ter reações para formar os primeiros aminoácidos, que a gente sabe que são 20 aminoácidos diferentes. Então, os RNAs, as pequenas fitas de RNAs que existiam naquele momento, elas tinham que ser capazes de se ligar a aminoácidos e catalisar a reação desses aminoácidos para formar as primeiras proteínas. E lembrando que a proteína, ela é algo extremamente complexo. Se você pegar uma sequência aleatória, linear de aminoácidos, e você jogar, por exemplo, na água, né, numa solução aquosa, com as condições ideais, ela não vai se novelar, ela não vai se dobrar de uma maneira que ela vai ter a função dela biológica. Ela vai se dobrar de uma maneira aleatória e não vai ter a função dela que ela executaria dentro do ambiente celular, tá? Então, gente, porque a gente sabe que dentro naquele filme que eu mostrei para vocês, na hora que está formando aquele polímero, né, de aminoácidos, vem uma outra proteína chamada chaperona, então já tem que ter essas proteínas chamadas chaperonas, que ajuda no enovelamento, esse dobramento da maneira correta das proteínas. E no mundo probiótico não tinha essas chaperonas para ajudar a dobrar de maneira certa. Então, será que o RNA também teria que participar disso, tentando ajudar a proteína a se manter de uma maneira adequada para que essa proteína seja funcional? Gente, isso ninguém conseguiu mostrar a síntese de proteínas utilizando somente RNA. Não existe nenhuma condição química para isso, tá? Ninguém descobriu. Tá bom. E aí, continuando, ainda supondo que tudo isso aconteceu, tá bom. Você conseguiu produzir proteínas, conseguiu produzir fitas de RNA. Então, essas fitas de RNA também deveriam se auto-organizar, se duplicar com a informação genética contida nelas, certo? E elas teriam que se ligar umas nas outras para formar o quê? Uma fita de DNA completa. É claro que naquela época não seria uma fita, né, atual, né? Seria uma fita de RNA primordial, mas isso novamente nunca foi demonstrado. Ninguém conseguiu a partir de fitas de
RNA simples, mostrar com ribozimas, fazer com que ela se duplique e se organize numa fita única de DNA. Inclusive, a gente sabe pela termodinâmica que isso é praticamente inviável, você formar a partir de moléculas separadas, tentar juntar isso tudo numa molécula única, ainda mais linear, né, então, isso nunca foi demonstrado e, pensando até quimicamente e fisicamente, isso seria praticamente, impossível, tá. E, gente, esse DNA que teria que ser formado, ele teria que ter toda a informação codificada de todas as proteínas existentes até o momento, para poder salvar essa preciosíssima informação, porque se essa proteína conseguiu ser formada, ou esse, RNA, foi formado e ele tem uma ação biológica, essa informação precisa ser guardada. Ela precisa ser mantida e precisa ser guardada num único DNA. Será que isso é simples? Será que isso é quimicamente viável, fisicamente viável? E olha outra coisa interessante. Como que as moléculas, porque lá não tinha nenhum ser inteligente, certo? Lá só tinha as moléculas sozinhas, nas condições físicas e químicas delas. Como que as moléculas sabiam que o DNA tinha timina e o RNA tinha uracila? Porque a gente sabe que hoje o RNA não tem timina e tem uracila no lugar. Como que a molécula sabia que na hora de formar o DNA tinha que ter só a timina e não a uracila? E outra coisa, o açúcar do DNA, ele é diferente do RNA é ribose, no DNA é desoxirribose, é outro açúcar. Como que vai fazer essa mudança, entende? Dos nucleotídeos, de um tipo de açúcar, de um tipo de tendo só uracila para timina, para desoxirribose. Eu não achei nenhum artigo, nenhum cientista tentando propor alguma coisa para tentar explicar isso. E finalmente, toda essa informação desse DNA que está sendo formado, os RNAs, as proteínas que se formaram, primordiais, né, elas teriam que estar dentro de um saquinho, para se protegerem, certo? Esse saquinho ele é envolto pelo quê? Por uma membrana semipermeável. Então ela teria que, ter uma entrada seletiva, essa membrana ela tem que deixar entrar e sair só algumas moléculas, de interesse para manter a vida, né, então, deixa entrar aquilo que beneficia, sai aquilo que é produto residual, que prejudica, tem que proteger contra a radiação ultravioleta, e essa, essa permeabilidade, gente, ela é muito complexa hoje, porque existem muitas proteínas, né, não é algo simples de se fazer essa permeabilidade, né. Então, como que no mundo, lá na sopa primordial, esse saquinho com essa membrana semipermeável conseguia fazer essa seleção tão fina de moléculas que entram e saem, ainda protegendo aquelas moléculas tão preciosas que foram produzidas, tá. E a gente sabe também que fisicoquimicamente produzir essas bolsinhas no laboratório são bem complicadas. Eu já trabalhei com isso, e não é algo simples de se trabalhar, tá, termodinamicamente falando. Então, gente, para finalizar, aqui eu tenho um exemplo de uma célula, a primeira célula primitiva, então ela teria esse DNA, RNA primordial, proteínas primordiais, envoltas por essa camada, e essa célula primitiva, ela teria que dar origem ao quê? Ao último ancestral comum, que é o LUCA, Last Universal Common Ancestor, né, em inglês. Então, teria que dar origem à primeira célula viva de fato. Ninguém nunca conseguiu explicar como que dessa célula primitiva teve a evolução para formar essa primeira célula de fato viva, com todos as organelas e toda a sua funcionalidade, tá? E se a gente não consegue, de fato, explicar como que a primeira célula pode ser bioquimicamente produzida, e essa célula daria origem aqui, ó, a todos os outros organismos, como bem o professor da palestra anterior mostrou nessa questão da evolução, se você não consegue nem explicar esse primeiro ancestral comum, quimicamente falando, então a própria teoria da evolução, ela não tem como justificar a sua base, o seu fundamento
justificando que existia, é factível a existência desse último ancestral comum, entende? Se você não consegue justificar, provar que dá para fazer esse último ancestral comum, ele pode ser feito de uma maneira natural, sem intervenção de um ser inteligente, poderoso, inteligente por trás disso. Se você não consegue mostrar isso, então será que realmente, de fato, vale a pena acreditar numa teoria que o seu próprio fundamento não está sendo nem explicado, entende? Demonstrado? Não existe demonstração nenhuma. Então, gente, o que o design inteligente vem propor? Ele vem propor que todas essas coisas, todas as moléculas, né, o DNA, o RNA, as proteínas, foram criados, vieram a existir no mesmo momento, todos juntos. Não dá como um RNA simples, né, a partir de moléculas tão simples, para produzir os primeiros blocos, que são os nucleotídeos, para produzir o RNA, e o RNA vai dar origem às outras biomoléculas, entende? Eles tiveram que ser formados, eles tinham que existirem juntos ao mesmo tempo, porque um precisa do outro para a vida acontecer. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês mostra que o RNA precisa do DNA, que precisa da proteína para acontecer a transcrição e a tradução. Um precisa do outro, essas 3 moléculas precisam umas das outras para que a vida aconteça. Não dá para só uma existir no começo e produzir as outras de uma maneira quimicamente e biologicamente possível, entende? Então, esse é o que eu gostaria de deixar para vocês hoje como reflexão, para vocês pensarem se de fato é viável quimicamente se produzir a primeira célula.